A OTAN está preparada para ampliar o seu arsenal nuclear e torná-lo o maior de todo o planeta, maior até mesmo que da Rússia e da China somados. Além disso, no episódio de hoje ainda vamos tratar de Israel. Benjamin Netanyahu dissolve o gabinete de guerra e concentra ainda mais poderes sobre a operação militar em Gaza em suas mãos. E na política nacional, o Brasil atrás de uma compra de caça emergencial. A Força Aérea desesperada para ter vetores que possam proteger a soberania aérea do país e vai recorrer justamente aos Estados Unidos em caças usados de segunda mão. Para você entender tudo o que está acontecendo neste momento no Brasil e no mundo, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E a OTAN pronta para ter o maior arsenal nuclear do mundo para fazer frente às ameaças que vêm do Oriente, as ditaduras de China, Rússia e Coreia do Norte. Se liga aí na primeira reportagem do dia de hoje, Poder 360, que diz assim na sua manchete: OTAN avalia disponibilizar mais armas nucleares contra a Rússia. A manchete se refere à Rússia, mas o corpo aqui do texto, as letrinhas pequenas, vão falar das possíveis ameaças que tanto Coreia do Norte quanto China, e eu coloco até mais, vou além da reportagem, até mesmo o Irã podem representar para os países do Ocidente, em especial a OTAN. Se liga nas letrinhas pequenas. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a maior aliança militar da história da humanidade, está avaliando a possibilidade de elevar a disponibilidade de parte de seu arsenal nuclear em resposta às ameaças nucleares contínuas da Rússia relacionadas ao apoio do Ocidente à Ucrânia. Então você sabe, já falamos aqui várias vezes das ameaças que a Rússia o tempo todo fica fazendo de utilizar armas nucleares táticas na Ucrânia. Lembrando que a Rússia, ela faz o seguinte, ela morde e dá uma soprada, fala que vai usar armas nucleares, depois fala que isso é uma insensatez, depois quando a coisa aperta para ela, olha, vamos usar armas nucleares. Então fica aparecendo o Pokémon coreano, o Kim Jong-un, que o tempo todo tá ameaçando o mundo de uma guerra nuclear, querendo biscoito. O Vladimir Putin, neste momento, está indo muito nessa linha, mas claro, nós nunca podemos deixar de lado que ele é um ditador e na cabeça de um ditador, meu amigo, a gente não sabe o que se passa. Então, a função da OTAN é proteger os países que são membros da aliança, mas, sinceramente, proteger todo o mundo livre. Lembrando que quando eu falo isso, não significa que na geopolítica tenha países bonzinhos e mauzinhos. Todos têm apenas os seus respectivos interesses. Mas, sem dúvida nenhuma, se compararmos aí esses grandes países do Oriente, que são ditaduras, e as democracias ocidentais, eu prefiro ficar do lado das democracias ocidentais, embaixo do guarda-chuva da OTAN. E você aí, o que você prefere? Você acha que a Rússia é de fato aí o defensor dos países contra o imperialismo americano? Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários. Seguindo o segundo parágrafo, a crescente preocupação com a possibilidade de um conflito mais amplo envolvendo não só a Rússia, mas também a China, foi ressaltada por Stoltenberg. Ele enfatizou a importância de estar preparado para enfrentar 3 potenciais adversários nucleares. Esses 3 que ele cita aí seria China, Rússia e Coreia do Norte, mas pode colocar nesse bolo aí outros países, em especial o Irã, se ele conquistar aí a tecnologia nuclear. Dizem que ele está muito, muito próximo de alcançar isso. E aí, galera, deixa eu te falar aqui. Não tenha dúvida, tá? A OTAN, como maior aliança militar do mundo e, sem dúvida nenhuma, o exército mais... As Forças Armadas, né? Não só o exército. As Forças Armadas mais poderosas têm, sim, as melhores armas. O Putin faz uma propaganda danada, fala que ele tem os mísseis melhores do mundo, o Kinzhal, os hipersônicos. Gente, tudo isso a OTAN também tem. Entenda uma coisa, a Rússia está lutando contra a Ucrânia, um país vizinho fraco e pobre. Claro que a Ucrânia, melhor dizendo, está recebendo ajuda do Ocidente para poder lutar e sobreviver a essa guerra. Mas o Ocidente, essas grandes potências, a França, o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos, não estão entregando as suas melhores armas. Você viu aí o Ocidente, a OTAN, entregar algum míssil hipersônico para a Ucrânia? Não se tem notícias disso. Agora, você realmente acha que os países mais tecnológicos do mundo, que são os países ocidentais, não têm esses mísseis? Você acha que só a Rússia tem isso? Olha só como Israel tem se protegido de forma exemplar dos ataques que vêm ali da Palestina, que vem do Líbano, que vem até do Iêmen, justamente com o seu domo de ferro. Israel muito próximo da OTAN, não faz parte, não é um membro da OTAN, mas é um aliado
estratégico na região do Oriente Médio. Então, não ache que a OTAN, pelo fato de não estar entregando as melhores armas para a Ucrânia, que ela não tem essas armas. A grande verdade é que a OTAN está fazendo de tudo para que a Ucrânia sobreviva como uma espécie de estado tampão, o máximo possível, sem ter que fazer a entrega das armas mais poderosas, porque isso sim poderia escalar de forma muito rápida esse conflito, e isso ninguém quer. Então, quero saber sua opinião. Você acha que nesse jogo de narrativas de armas nucleares, quem tem a maior, quem tem o maior arsenal? Será que é a OTAN? Será que é a Rússia? Será que é a China? Quero saber sua opinião. Claramente, em termos de números, tá? A OTAN tem muito mais capacidade de ter armas nucleares, porque envolve 3 potências nucleares. Os Estados Unidos, que é a maior de todas, você ainda vai ter a França e o Reino Unido. Não, Tobias, a maior de todas é a Rússia. A Rússia não tem a capacidade operacional dos Estados Unidos. Não tem. Ah, e tem um detalhe ainda mais importante, tá? Os Estados Unidos, como ele é membro da OTAN, e a OTAN envolve também a Europa, muitos mísseis, muitas ogivas nucleares americanas estão instaladas dentro do território europeu, que é muito, muito próximo do território russo. Essa vantagem estratégica a Rússia não tem. Aí você vai falar, mas a Rússia tem os submarinos. E a OTAN tem muito mais. Muito mais. Os Estados Unidos sozinho tem muito mais submarino nuclear do que todos os outros países somados. Tá? Só para você ter uma comparação, além de submarinos, os Estados Unidos têm porta-aviões. Os Estados Unidos têm 11 porta-aviões nucleares poderosíssimos. Sabe quantos a Rússia tem? Sabe, aliás, a Rússia tem um que é bem mais ou menos, tá? Bem velho, da época da União Soviética ainda. Sabe quantos a China tem? E tá lançando mais um. Até o Reino Unido tem mais, porque o Reino Unido tem 2, tá? O Queen Elizabeth lá, que é a nau Capitânia, com 2 torres de controle, eles têm 2. A França também tem porta-aviões nucleares. Ou seja, a OTAN, se você for colocar ali todo o arsenal da OTAN, é muito superior ao arsenal russo. Então não ache que a OTAN, pelo fato de não estar entrando de fato no conflito da Ucrânia, isso faz com que a Rússia seja um país mais bem armado. Pode passar essa impressão de tanto que o Putin fala sobre isso, mas na prática não é assim. Bom, pelo menos esses são os fatos. Agora, você quer vir com narrativa? Então coloca aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa a respeito disso. Bora mudar de assunto? Vamos falar agora do quê? De Israel. Vamos falar do conflito Israel-Palestina, conflito que é sem fim, né? Aliás, esse conflito é sem fim mesmo, né? Esse conflito tem origens bíblicas, origens aí num passado muito, muito remoto, e nada diz que ele vai acabar tão cedo. Mas agora a notícia é o seguinte, Folha de São Paulo, se liga aí. Netanyahu dissolve gabinete de guerra e amplia o seu controle sobre operação em Gaza. Agora é o seguinte, o poder de decisão está nas mãos de Netanyahu. E por que ele fez aí a dissolução desse gabinete de guerra e para que servia esse gabinete? Quando houve lá os ataques do dia 7 de outubro, o que Netanyahu tentou fazer? Um movimento de coalizão nacional, ou seja, juntar todas as diferentes esferas e ideologias políticas em um gabinete de crise para dar uma resposta alta, forte, em bom som, contundente a todos aqueles inimigos de Israel. Para isso, ele contou com políticos e militares de vários espectros políticos. Isso fazia com que ele tivesse que dividir o poder e as decisões. Contudo, devido a desavenças que existem neste momento, principalmente entre a extrema-direita israelense e o centro, né, centro-direita ou centro-esquerda, fizeram com que muitos políticos de oposição a Netanyahu, que compunham aí esse gabinete de crise, esse gabinete de guerra, se retirassem. Por quê? Porque eles não viam em Netanyahu, de fato, uma proposta de estabilização do conflito, porque o conflito ele se propaga, ele continua, mas quais são os projetos? Esse conflito precisa acabar, precisa haver uma reconstrução da faixa de Gaza. E como será essa reconstrução? A extrema-direita israelense diz que é o seguinte, que Israel tem que ocupar a faixa de Gaza e não sair de lá nunca mais. Por outro lado, a comunidade internacional inteira fala da criação do Estado de Israel. Agora, criação do Estado palestino. O Estado de Israel existe desde 48. Agora, o que é consenso entre todo mundo, pelo menos todo mundo que é sério e relevante, é que esse Estado palestino que vai nascer,
possivelmente vai nascer, ele não pode nascer sob o comando daqueles grupos que você sabe quais são, que promoveram um ataque contra Israel. É impensável uma nação já nascer dessa forma. Lembrando que no próprio estatuto desse grupo aí que atacou Israel, está lá a destruição do Estado de Israel. Então é impossível Israel permitir que o Estado palestino venha a nascer sobre o comando deste grupo. Entendeu tudo até aqui? Então vamos lá, letrinhas pequenas, para a gente fechar aqui o raciocínio. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dissolveu o gabinete de guerra, afirmou a equipe do premier ao jornal Times of Israel, nessa segunda-feira, dia 17, ou seja, no dia de ontem. A medida era esperada após a saída de 2 membros do órgão formado por Netanyahu e outras 5 autoridades após o início do conflito contra esse grupo aqui, que eu já descobri que o nome é meio que proibido, é mais uma das palavras proibidas aqui do YouTube. Falou, o vídeo perde o alcance. Seguindo, após os ataques desse grupo no dia 7 de outubro, Netanyahu buscou criar um governo unitário de emergência para conduzir o país no conflito contra o grupo que infelizmente faz isso aqui, né? Então, pessoal, é exatamente isso. Netanyahu agora é o grande detentor de todos os poderes dentro de Israel no que diz respeito ao conflito na Palestina. E dizem aí, né, se você procurar aí nas reportagens, que na verdade isso foi até uma jogada de Israel, do Netanyahu para não só ter o poder nas mãos dele, mas também para agradar as potências ocidentais, em especial os Estados Unidos, que é aliado de Israel. Por quê? Porque se ele mantém esse gabinete aberto com a saída, né, desses membros que eram de oposição, lembre, pessoal, na política o poder nunca deixa vácuo. Se alguém saiu, alguém vai ocupar. E de onde é que o Netanyahu mais tem sofrido pressão? Da extrema direita. E aí é o seguinte, com essas vagas liberadas dentro desse gabinete, membros da extrema direita acabariam querendo compor, e isso poderia acirrar ainda mais o conflito na região, e principalmente com relação à comunidade internacional. Então o que ele fez? Ele dissolveu logo tudo, então não precisa mais compor com ninguém, ele toma as decisões. Mas cada dia que passa, ele fica mais isolado e olha só, vai chegar o dia, ao meu ver, que Netanyahu vai acabar perdendo esse cargo, ele vai acabar caindo. Lembrando que lá é parlamentarismo, não é tão difícil assim derrubar o primeiro-ministro. Mas e você? O que você acha da postura de Netanyahu? Tá certo? Tá errado? Você acha que Netanyahu deve, de fato, concentrar os poderes nas mãos dele? E outra, o Estado palestino deve ser criado, na sua opinião? Quero saber o que você pensa a respeito desse assunto. Coloca aqui nos comentários, você sabe que o seu comentário é importante demais. Vamos falar de Brasil? E galera, falar de Brasil chega da raiva, né? Porque assim, é problema em cima de problema. O Brasil, como eu costumo dizer, embora isso não me alegre nem um pouco, essa republiqueta de bananas, um país gigante, né? O gigante bobalhão. O Brasil é isso no mundo. O gigante bobalhão. Rico, maravilhoso, lindo, próspero, mas infelizmente com uma política, com um povo que infelizmente não permite o desenvolvimento desse solo tão fecundo. Se liga na reportagem que eu trouxe para você com relação ao Brasil. G1 diz assim, ó, FAB, Força Aérea Brasileira, inicia estudos para avaliar compra de caças americanos F-16 usados. Galera, você sabe quantos anos tem o F-16, né? O projeto do F-16 tem mais de meio século. O F-16 é do meio do século passado, da segunda metade, não do meio exatamente, mas a segunda metade do século passado. Ele é o avião de caça mais vendido do mundo. Mas mesmo assim, mesmo até hoje, ele é um avião muito, muito caro. Mesmo comprando de segunda mão. Mas o que revolta aqui, quando a gente fala de equipamentos militares? É saber que o Brasil é um país manco, capenga, aleijado do ponto de vista das Forças Armadas. O Brasil, que é um país gigante, como eu sempre falo, cheio de riquezas, não tem condições de se defender da fraquíssima Venezuela aqui do nosso lado. E eu falo disso sempre, pessoal, porque assim, eu não quero ver o dia que o nosso país vai precisar entrar num conflito, os meus filhos, os meus netos, os seus aí também, tendo que entrar num conflito com arco e flecha, porque infelizmente é isso que acontece no Brasil. O Brasil não tem sequer munição, nós não temos indústria de defesa nacional que de fato produza tecnologia. As poucas que tem, como a Avibras, está atolada em dívidas e prestes a ser vendida para o capital
capital estrangeiro. E as nossas Forças Armadas, essa não precisa nem falar. Existem alguns centros de excelência, núcleos isolados, mas nada que de fato possa cobrir todo o território brasileiro, sequer a maior parte. E nisso nós podemos falar da Marinha, nós podemos falar da Força Aérea e nós podemos falar do Exército. Mas eu acho que principalmente Força Aérea e Marinha, que são mais tecnológicas do que o Exército, essas estão completamente defasadas tecnologicamente falando. O Brasil precisa acordar para isso. O conflito da Ucrânia mostra, prova como um país que não está preparado para as dificuldades pode sofrer, e esse sofrimento pode ser para sempre. A Ucrânia acabou. Entenda isso. Mesmo que o conflito acabe, a Ucrânia vai ter uma dívida impagável durante décadas. As próximas gerações ucranianas terão que trabalhar para pagar a dívida deste conflito, independente do resultado final. Independente se ganhar, se perder, se ceder território, se não, porque todas essas armas que vão para dentro do território ucraniano, isso não são dadas de graça, tá? Isso não é no amor, isso aí é pago, no momento até mesmo com dinheiro russo, mas tenha certeza que os próprios ucranianos vão ter que pagar isso ainda. Bom, voltando aqui para a reportagem em letrinhas pequenas. Segundo a corporação, o levantamento de dados, no entanto, não tem ligação com as capacidades do modelo F-39 Gripen, modelo milionário que inspirou investimentos bilionários em 2014 e que ainda estão em andamento. Se liga aqui, para quem não sabe aí, o Brasil adquiriu um caça aí de 4ª geração mais, ou seja, um caça de fato bastante moderno. Não é o caça mais moderno do mundo, não se aproxima do F-22, do F-35, do Sukhoi 50 e alguma coisa, não me lembro exatamente o nome dele, mas é um caça muito bom, principalmente para a realidade brasileira, em termos de custo de hora de voo, manutenção, decola em pista curta, decola com pista até defeituosa, carrega uma quantidade aí de armas muito modernas. E o F-16 está muito atrás disso. O problema é que todo o processo do Brasil aí na aquisição dos caças Gripen envolve inclusive a transferência de tecnologia, o que está completamente correto. É isso mesmo que tem que acontecer. Só que esse processo é muito lento, é muito gradativo. Veja, ele começou em 2014 e atualmente o Brasil só tem 4 caças Gripen no território e sequer ainda estão totalmente operacional. A ideia é que nós tenhamos mais de 30, mas isso vai levar pelo menos uns 10 anos para acontecer. Então o Brasil precisa urgentemente de vetores poderosos para substituir os F-5, que também são muito antigos, mais antigos até do que o próprio F-16. Então o Brasil está indo aí na busca desses aviões dos Estados Unidos. Só que aí entra um detalhe aqui importante, muito importante. O presidente do Brasil atual, quem é? Lula. O Lula está se aproximando de quem? Das ditaduras do Oriente. E os Estados Unidos, esse afastamento dos Estados Unidos, pode fazer os Estados Unidos embarrear a venda desses aviões para o Brasil. Brasil que com muita frequência está sempre precisando de aviões assim meio que de segunda mão para tampar buraco. Já aconteceu, por exemplo, no caso da França, que o Brasil comprou os Mirage de segunda mão, já ultrapassados franceses, enquanto eles já estavam introduzindo, por exemplo, novas aeronaves, novos Mirage e até mesmo os aviões Rafale. Então o Brasil que abre o olho, principalmente nessa busca e nessa aproximação com China e com Rússia, porque o Brasil vai comprar avião da Rússia, aí você vai falar, pô, Tobias, mas os caças da Rússia são maravilhosos, realmente são muito bons, só que eles são completamente desconexos da tecnologia que o Brasil opera hoje, inclusive o F-39 Gripen, ou seja, mesmo que você conseguisse esses caças da Rússia, colocá-los operacionais no Brasil seria uma tarefa quase impossível, colocar vetores tão diferentes dentro do território, e você iria ficar dependendo da Rússia, um local tão distante, uma ditadura. Bom, eu acho que não é um bom negócio. Nesse caso, é muito melhor você se aproximar da OTAN, dos Estados Unidos, que são aqui os nossos vizinhos. Isso não significa que nós devemos ser vassalos dele. O Brasil precisa de um caminho próprio de desenvolvimento. Só que acredite em mim, não é o governo atual aí que vai levar o Brasil para esse caminho. Pois bem, quero saber aí a sua opinião. O que você acha desse país, desse Brasil desguarnecido, fraco? Nós estamos aí à mercê de qualquer potência do mundo criar uma confusão com a gente. Fica atento, Brasil. Abra o olho. Quero saber as suas opiniões. O que você pensa de tudo isso que eu falei de hoje? Estados Unidos, OTAN, Rússia, Israel, Brasil? Coloca aqui nos comentários. O seu comentário é muito importante. Chegou até aqui? Gosta do meu trabalho? Gosta de atualizar aí? Dá uma força, dá uma moral. Por que você ainda não está inscrito aqui no canal? Se inscreve, é só clicar aqui, ó. Bem aqui, ficou bem facinho agora. Clica aqui na logo do canal, se inscreve, vem pro lado de cá, dá essa força, clica no sininho das notificações, compartilha esse vídeo.
deixa seu like e, claro, seu comentário, esse muito mais do que importante. Volto amanhã com mais episódio. Beijo do top, fica com Deus. Fui.